aqui, que vem do inglês. Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. No total de contribuições, você chegou a 618, quer dizer, é um número expressivo. Tá? E pela conta que eu fiz essa semana, a gente acha que o plano alcançou mais ou menos 700 pessoas que foram em reuniões, que participaram de alguma das atividades. Tá? Tem pessoas aqui que foram em todas, ou quase todas. Tá? Chegou aí talvez a umas 700 pessoas. Nem todas opinaram, mas a gente recebeu 618 opiniões sobre diversos temas. Então foi um brainstorming, uma coisa livre. As pessoas podiam escrever o que quisessem, contanto que já tentassem colocar um pouquinho nesse enquadramento de forças e fraquezas. A partir disso, foi construído aqui uma forma de você ir sumarizando, né, essas coisas, criando aqui temas estratégicos, né, que são 23, onde várias coisas que aparecem, né, então quando fala em estrada, ferrovia, aeroporto, logística, isso é um tema de logística. Quando fala de manancial, água subterrânea, água, né, água superficial, papapá, isso é água. Tá? E a partir daí foram elaborados esses mapas de palavras para que a gente possa hoje olhar se os planos que estão sendo propostos têm um alinhamento com aquilo que foi opinado. Tá? Então, isso aí é feito por computador, né? Tem um programinha que ele conta o número de aparições, né? ou de frequência de cada tema, e aí ele vai destacando. Né? Então, dentro daqueles 23, aparecem letras garrafais aqui a economia. Aqui não tem força e fraqueza, tá? É a quantidade de ocorrências que apareceu um tema desses. Chamou atenção aqui cultura, né? Algo que está aí no coração e na mente das pessoas, a questão da cultura. Águas, logística. Depois, é claro, aqueles mesmos temas, 23, podem ser agrupados. E, claro, aquilo que apareceu mais tem que aparecer mais aqui. Agora, veja que interessante, né? Economia aparece na força, na fraqueza, na oportunidade, né? Em todos eles ele aparece aqui. Claro, porque alguma pessoa pode falar, tudo bem, tem uma pujança econômica, tá, mas a outra diz, não, mas ela é muito baseada no agronegócio, tem outras regiões aqui do Brasil que estão competindo, muito baseada em poucos produtos, né? Soja, milho, etc., Então, as pessoas que opinaram já pensaram que existem ameaças de concorrência, né, e que deve-se pensar na economia, né, em termos de uma diversificação, né, e de um incremento da forma como é tratada ou como ocorre, né, a questão econômica hoje. Da mesma forma, a gente vê aqui a água como uma ameaça, né, uma fraqueza e assim por diante. Muito bem, e aí foi feita uma outra forma também de você olhar, você criar um grande número de palavras-chave, são 277 palavras-chave, para não, vamos dizer assim, jogar fora toda aquela riqueza de 618 contribuições, virar 23 palavras, teve uma análise paralela que criou, relacionado com os 23, coletando no meio daquelas 618, palavras-chave mais diretas, assim, né? Poluição, tá? Incentivo, carência, intermunicipalidade. Veja que interessante aqui, né? No geral, poluição ficou a mais frequente. Intermunicipalidade, tanto em termos de necessidade de uma integração maior, ou de dificuldade, de não existência, porque aqui não tem nenhum atributo de qualidade ainda. E continuando fazendo aqui a mesma coisa com as palavras-chave, aparece claramente aqui poluição como uma das maiores ameaças, que também fraqueza, fala aqui da localização, quer dizer, uma força, né, a região, oportunidade, consórcios entre municípios, e aí vai. Então a ideia de apresentar isso aqui no relatório é a gente fazer um cheque, né? Chegamos no fim. Será que o que está lá tem a ver com isso? A gente vai ver que tem atendimento de todas essas principais as principais questões que vieram da parte do diagnóstico. Segunda etapa
do projeto foi a parte de cenários. O cenário, a ideia é você olhar para o futuro. O plano ele tem uma escala de curto, médio e longo prazo. O curto é 5, médio 10, né? E longo prazo seria 15 anos. Então poderíamos pensar aí, né? 2020, 2035, estamos falando mais ou menos isso. Então esse cenário futuro não é só imaginar o cenário ideal, né? Não é bem assim. Você tem que imaginar cenários plausíveis. O que pode acontecer? Gostaríamos que acontecesse o melhor, mas entre o não acontecer nada e o melhor pode ter uma coisa intermediária. Então o que foi feito aqui é, além do cenário que é mais tradicional em qualquer estudo desse tipo, né, que é o cenário tendencial, que é não mudar nada, não existe o plano. A região vai continuar se desenvolvendo, vai ter agricultura, tá? Alguns problemas vão continuar acontecendo, né? Desigualdade de renda, não integração entre municípios, ameaças aos recursos hídricos, etc., né? A fragilidade econômica, olhando outras regiões aqui do Brasil que tem uma grande competição, e principalmente a não aproveitamento de oportunidades, que a gente vai ver que a gente está hoje numa janela de oportunidade aqui para a região, que curiosamente a gente não enxergava isso, ninguém enxergava no ano passado, que são coisas que foram acontecendo durante esses 2 anos, coisas que aconteceram com o país, né? Coisas que foram acontecendo ao longo do tempo, que foram alimentando o plano, de forma que ele não ficou um plano acadêmico, né? Como se a gente tivesse fechado em um local com as pessoas e vamos agora escrever o plano. Não, ele foi sendo realimentado por uma série de notícias. Então, realmente assim, a permanência da situação atual, a principal questão aí é a perda de oportunidades, né? E um aumento de fragilidades com relação ao futuro. Então temos aqui um intermediário que foi chamado de agronegócio inteligente. É como se você turbinasse mais ainda o agronegócio, mas sem ter essa integração entre os municípios, né? E sem ter essa integração para resolver problemas como a questão ambiental. Então haveria uma certa reestruturação das governanças, etc., mas continuaria a polarização, né? Londrina, Maringá, Apucarana, desnível social entre os municípios vizinhos, pouca integração. E finalmente o cenário que a gente gostaria que chegasse, né, com o plano sendo plenamente realizado, né, é o fortalecimento de toda a região nesses eixos estratégicos que são ligados àqueles 23 temas que a gente apresentou. Bom, então, só repetindo, né, a ideia do plano é um plano estratégico, tá, para consolidar uma ampla região. Então, não é um plano de obras, né? É um plano estratégico, né? É um plano onde a gente tem coisas que poderiam ser feitas em curto prazo, com investimentos às vezes não tão altos, né? E que possa fazer com que essa linha de 15 cidades, né, ela possa interagir muito mais, ter uma sinergia, onde eu sempre repito, a sinergia é quando, né, o todo é maior que a soma das partes, né? Você consegue muito mais do que cada um trabalhando sozinho. Bom, essa árvore, né, ela é uma simbologia para a gente indicar que toda árvore, para se sustentar, ela tem que ter uma boa raiz, né, tem que ter raízes fortes. Então, a raiz, ela justamente fica focada na questão institucional. Então, existe já bastante conversa sobre isso, mas é uma proposta preliminar, não é? Que o Estado está recebendo, isso tem que ser conversado, não é? Então o CODEM mandou para a gente um documento bastante interessante, que apresenta sugestões sobre a modelagem que foi colocada, que eu já vou falar um pouquinho mais. Mas eu tenho aqui, né, Fundo de Desenvolvimento, eu tenho investimento para tocar esse plano. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer um consórcio, uma PPP, investimento externo? Tá, e o que faz o plano funcionar? Tem que ter informações, tá? Tem que ter participação social, etc., né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou criar um comitê, né, formado aqui por um conselho participativo, né? São as ideias que estão sendo colocadas aí para discussão.
E aí cada uma das áreas, que são os eixos estratégicos, são as cores aqui que ficam um pouquinho parecido, né? Mas é meio